Amém, queridos. Agora vamos para um momento aqui da palavra de Deus, né? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, no livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos pregar aqui uma palavra que eu gosto muito dessa palavra. O título que eu dei a essa mensagem, queridos, é Deus honra quem não desiste. Deus honra quem não desiste. Essa é verdadeira, né? Então nós vamos ler juntos aqui para ganhar tempo. Nós vamos ler do versículo 1 até o 28, né? Dá para ler tranquilo aqui. A palavra do Senhor diz assim: Houve um homem de Ramatazaim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes em Siló, Hófine e Fineias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele as porções do sacrifício, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porquanto amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e ela era competidora excessivamente e irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal do teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois de comer e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição da tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas derem um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli teve por embriagada e disse: Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, nem de vinho nem de bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Senhor, e o Deus de Israel te conceda a sua petição que pedisse. E ela disse: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à casa a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e lhe chamou por nome Samuel, porque dizia ela: Tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até a desmamares, tão somente confirme ao Senhor a tua palavra. Assim ficou. A mulher deu leite ao seu filho até que desmamou, e havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança, e degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E ela disse: Ah, meu Senhor, Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor.
Por este menino eu orava, e o Senhor me concebeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido e lhe adorou ali o Senhor. Somente até aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, pela tua palavra, Senhor, que foi lida, Senhor, e que agora ela será ministrada. Peço, Senhor, graça para que essa mensagem chegue ao coração dos meus irmãos e produza o efeito no qual ela foi enviada. Peço que o Senhor me guarde, me use, Senhor, dou liberdade ao teu Espírito Santo essa noite, Senhor, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a leitura foi um pouco longa, mas eu li para poupar explicações. Os irmãos entenderam a situação de Ana. Ana era uma mulher estéril e ela era muito triste por isso, porque a sua madre era cerrada, ela não podia ter filhos. E a outra mulher do seu esposo Eucana, a Penina, ela ficava provocando ela, porque ela não tinha filho, mas a outra tinha muitos filhos. Isso amargurava o coração dela. Então ela chegou diante do Senhor e fez um voto com o Senhor, e o Senhor concebeu conforme o coração dela. Eu dei o título a essa mensagem de que Deus honra quem não desiste. Essa mulher não desistiu. Ela já tinha o problema de não poder ter filhos, ela tinha um marido excelente que para este marido não era problema nenhum, mas para ela era um problema, ela queria ter filhos. E assim como muitos de nós, queridos, muitas vezes nós queremos algo de Deus, mas nós acabamos desistindo no meio do caminho. Isso não agrada o coração de Deus. Veja que Deus honra quem não desiste, porque Deus não desiste também. Deus é Deus, mas mesmo assim Ele não desiste de nós. Nós que desistimos de Deus, desistimos de servi-lo, desistimos de fazer as coisas. Então, essa palavra ela é voltada para você que, assim como muitas horas se sente sozinho, se sente abandonado, arrasado, sem esperança. Mas saiba de uma coisa, o Senhor não desistiu de você. Tem momentos na nossa vida que nós pensamos que Deus esquece de nós, queridos. Nós pensamos isso. Em momentos de dor, em momentos de luto, de diagnósticos médicos, sabe? Vem uma inquietação, um desassossego na nossa vida, incrível, e nós perdemos a nossa fé. Nós temos vontade de largar tudo, falar, não vou mais crer nesse negócio de Bíblia, de Deus, porque isso aí não adianta nada. Nessas horas passa um monte de coisa na nossa cabeça. A gente se sente como se estivesse sendo esmagado, atordoado, no meio de uma tempestade. Parece que Deus está indiferente à sua dor. Mas Deus não está indiferente à sua dor. Parece que Ele está insensível, calado. E a palavra de Deus ele fala que Deus não está com a mão encolhida que não possa nos ajudar. E essa é a palavra de Deus para hoje, Então, se você se sente assim, eu quero te dizer uma coisa, que Deus jamais se esqueceu de você. Nenhuma oração sua, nenhuma lágrima, nenhuma petição sua que você fez até hoje para Deus, ela foi esquecida. Ela pode não ter sido respondida da forma que você esperava, mas ela chegou até o altar de Deus e Deus detém isso daí. Então, a palavra ainda diz, que ainda que uma mãe que amamenta um filho, ela venha se esquecer desse filho, Deus não se esquece de você. E pode ser que essa semana foi uma semana difícil para você, e você questionou a Deus, Senhor, será que o Senhor esqueceu de mim? Eu tenho clamado, eu tenho sido fiel no pouco, eu tenho feito várias coisas, eu sei que as minhas obras são trapo de imundície, mas eu tenho me esforçado e o Senhor não me responde, parece que o Senhor não tem ouvido a minha oração. O que Deus nos pede hoje, queridos, é que nós tenhamos um momento de perseverança. Para dar um quebra-gelo aqui, eu vou contar uma história real, uma história verídica, de um homem que ele foi persistente. Eu já contei essa história numa outra pregação aqui, mas eu vou repeti-la, Havia um homem chamado Edmund Hillary, um grande esportista neozelandês. Então esse esportista, ele tinha um sonho muito ousado na época. Ele queria escalar o grande Monte Everest. Monte Everest é muito conhecido porque é o maior monte do planeta Terra. Ele tem 8.800 metros de altitude. Aí você fala, pastor, mas 8.000 é tranquilo, 8.000 é tranquilo, é para cima das nuvens, querido. É mais alto que alguns aviões voam. Então, para você ter uma ideia da altura. E o homem queria escalar aquele monte de gelo. Então ele se preparou, ele treinou, e em 1952... ele tentou escalar o monte, mas ele não conseguiu, ele teve que desistir porque ele quase morreu. Então ele não logrou êxito nessa tentativa. E tempos depois
de 1952, ele foi chamado para fazer uma palestra num lugar sobre a escalada frustrada dele, né, lá na Inglaterra, para um grupo de pessoas. E quando ele chegou no auditório, ele percebeu que na entrada do auditório tinha uma imagem, né, uma gravura do Monte Everest na parede. E para surpresa das pessoas que estavam ali, ele chegou diante daquela gravura imponente, majestosa, enorme, sabe, tomava quase que o ambiente inteiro. Ele se abaixou em direção ao quadro e se dirigiu para aquela imagem e fez o seguinte discurso, falou assim: Everest, tu me derrotaste da primeira vez, mas tu já cresceste quanto podias crescer, você não vai crescer mais do que isso. Eu ainda estou crescendo e na próxima vez eu vou te vencer. E para encurtar a história, em 29 de maio de 1953, um ano depois, às 11 horas da manhã, esse mesmo homem, Edmund Hillary, conseguiu escalar o homem, foi o primeiro homem a escalar o Monte Everest. Então, um exemplo de perseverança, um exemplo real, não foi inventado, isso aqui aconteceu de verdade. A primeira pessoa que escalou o Monte Everest foi sob muita tentativa, sobre muita pressão, mas ele foi lá e conseguiu vencer. Então, isso agrada o coração de Deus, esse tipo de atitude. Assim como Ana, que nós lemos agora. Ana, ela não aceitou aquela situação. E muitas vezes nós somos omissos. Vem a luta para cima de nós e Deus fica lá observando, será que Ele vai reagir, o que Ele vai fazer, o que ela vai fazer, e a gente é covarde, a gente, tá bom assim mesmo, deixa assim mesmo, não vou lutar, não vale a pena, sabe? Então esse homem não desistiu do seu sonho, ele não sepultou aquilo que parecia impossível, mas ele foi atrás. E eu nem sei falar para você se esse homem, eu pesquisei, mas não encontrei, se esse homem é cristão ou não, mas é uma perseverança humana. Se uma perseverança humana tem esse poder, queridos, imagina uma perseverança humana junto com Deus, o poder que nós não temos. Então, não desista dos seus sonhos, sabe? Muitas vezes nós somos jogados de um lado para o outro, parecendo uma onda do mar. Parece que a nossa vida está abandonada, mas nós servimos ao Senhor dos Exércitos, ao Rei do Universo, ao Deus Todo-Poderoso, que é fiel nas suas obras e nas suas promessas, né? Ele trabalha de tal forma que a palavra dele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aí? Então, Deus trabalha para que todas as coisas cooperem para o seu bem e para o meu bem também. Ele sabe como é que está a sua vida. Pode ser que a sua vida não esteja como você imaginava, mas quem está no leme, quem está guiando a sua vida é Deus Todo-Poderoso. Ele está no controle da sua vida. Então, não tenha medo da tempestade. Todo o controle da sua história está nas mãos dele. Não se desespere, não temas. A Bíblia tem essa palavra muitas vezes, não temas, porque Deus sabe que o bicho aqui pegava. Ele sabe que aqui o negócio é feio, que a gente vai ter medo, por isso que ele fala, não temas, né? Ele pode o impossível, não desista dos seus sonhos. Então, baseado nisso, na lição da vida de Ana, que eu separei alguns pontos, para que possamos ter a mesma perseverança que ela, para que possamos ser pessoas que não desistem de primeira vez, sabe? Às vezes você está para desistir do seu casamento, às vezes você está para desistir do seu negócio, às vezes você está para desistir dos seus estudos, da sua família, em casos mais graves da sua vida. Mas a mensagem do Senhor é essa: não desista, porque eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não desista. E por que, queridos, que isso acontece? Para que nós, muitas vezes a vida nos leva a situações que parece que nós estamos abandonados, para que nós possamos compreender que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Você entendeu o trocadilho? O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Às vezes você está buscando algo que Deus pode e Ele quer te dar, mas você está esquecendo do Deus das bênçãos, né? Os problemas muitas vezes eles nos aproximam de Deus. E quando nós estamos no vale, que nós nos aproximamos de Deus mais intensamente, né? Quando você está nas alturas, você não quer nem saber, mas quando você está no vale, na luta, na peleja, aí você procura Deus. E muitas vezes Deus permite, porque Ele sabe que se você só for de vitória em vitória, você vai se afastar, você vai abandonar Deus.
É nessas horas que nós aprendemos uma lição bastante valiosa. Deus muitas vezes Ele adia os nossos sonhos para que nós coloquemos Ele em primeiro lugar. Veja a Ana, ela colocou Deus em primeiro lugar. Ela falou: Senhor, se o Senhor se atentar para o meu pedido, para o que está no meu coração, aquilo que o Senhor me deu, eu vou consagrar a Ti. Não vou passar navalha na cabeça dele, eu vou entregar nas suas mãos. Porque Deus, Ele quer ser o primeiro lugar na nossa vida. Porque se Deus for o primeiro lugar na sua vida, queridos, você não vai mais correr atrás de bênção nenhuma. As bênçãos vão correr atrás de você. O Deus das bênçãos é melhor que as bênçãos de Deus. A palavra dele fala em João 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Em Jó 19:25. Jó, ele perdeu tudo, mas ele cria no seu Redentor. Então, a intimidade de Deus é uma necessidade para a nossa vida. Não adianta você ter uma vida regada a presentes, a riquezas, a luxúria, se você não tem intimidade com Deus. É um vazio, a sua vida é um vazio único. Nós aprendemos, queridos, que as maiores lições da vida, ela não vem em dia de festa. Quem aqui que já aprendeu uma grande lição num dia de grande alegria? Agora eu aposto que você já aprendeu no meio das lutas. Você aprendeu em quem você pode confiar, em quem você não pode confiar. Você aprendeu quem são os seus verdadeiros amigos. Você aprendeu a orar mais no momento da luta. Você aprendeu a buscar a Deus. É os momentos de luta, queridos, que nos treina para dias difíceis. Não é só dia de festa, não que a nossa vida vai ser uma desgraça atrás da outra, não é isso que eu estou falando. Mas se você está num momento difícil, não reclame para Deus, lute, continue lutando, continue buscando, e Deus é fiel e justo para te abençoar e para te livrar. A Dani não sabia o que eu tinha escrito aqui, mas ela falou que Jeová Jirê, Ele é o Deus da provisão, mas é da provisão total. É da provisão do seu sentimento, é do seu dinheiro, é do seu estado, como você estiver ali, prover a sua vida em todos os recursos, de forma inesgotável. É Ele quem te sustenta, e não tem coisa melhor do que você ser sustentado pelo próprio Deus, sabe? É quando nós temos consciência de que o homem é homem e ele depende de Deus. Nós precisamos de Deus, queridos, porque a palavra dele fala que quando nós somos fracos é que nós somos fortes. Muitas vezes você não tem um sonho realizado, um desejo não satisfeito, ele vai te levar à presença de Deus. Pastor, então Deus ele é um tirano, então Deus ele quer que eu fique dependendo dele, Ele quer que a minha vida seja ruim para eu ficar o tempo inteiro colado nele. Não é isso, meu irmão, não é isso. A Bíblia diz sobre a cura de um homem chamado Malco. Diz que Jesus estava no Getsemane orando, e Judas entrega eles para os soldados lá, judeus, e eles vão para prender Jesus. E quando chega lá, um dos soldados tem a orelha cortada por Pedro. E Jesus, mesmo no momento de dor, que ele estava ali sendo preso, acorrentado, ele vai aí, ele faz a cura, ele cura a ferida daquele homem ali. Então, se Jesus, no momento de maior sofrimento da sua vida, ele pode ser usado, eu e você também podemos ser usados no momento de sofrimento da nossa vida, porque Cristo fala para nós sermos os seus imitadores. Mesmo no momento que você está sofrendo, você ainda tem força para ajudar alguém. Pastor, de onde vai vir essa força? Essa força vai vir de Deus. Lembra que quando o anjo foi falar com Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, ele estava escondido, mas Deus achou Gideão, e usou Gideão, e Gideão saiu vitorioso. E você pode estar assim: pastor, mas Deus ele não vai me usar, primeiro eu tenho que me consertar, primeiro eu preciso disso, eu preciso daquilo. Para de pensar como humano, entrega os seus pensamentos a Deus, que haja uma metanoia na sua cabeça, que você entende que todos os seus planos serão consagrados a Deus, e os planos que são consagrados a Deus, jamais eles são frustrados. A palavra do Senhor fala em Romanos 5, do 3 ao 5, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência,
E a paciência, experiência. E experiência, esperança. E esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus queridos, nós temos uma força dentro de nós que nós não temos noção. O próprio Deus habita dentro de nós. E pode vir a situação que for, pode ser a maior desgraça da sua vida, pode ser a maior alegria da sua vida, pode ser o que for que estiver acontecendo na sua vida. Deus é capaz de mudar toda e qualquer circunstância e toda e qualquer situação. Sabe, no momento mais difícil da minha vida, parece que era o momento que eu tinha mais força na minha vida. Foi quando Deus mais me fortaleceu. Porque a palavra fala que quando nós estamos fracos, é que nós somos fortes. Por quê, pastor? Porque quando eu estou fraco, eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus, eu chamo o auxílio de Deus, e Deus vem em meu socorro. E quando Deus está na minha vida, aí eu sou imbatível. Agora, quando eu acho que eu estou forte, que eu estou bonzão, que eu estou cheio de dinheiro na carteira, aí cuidado. Cuidado, porque a queda é iminente. Então todos nós temos que ter noção que nós dependemos de Deus, que nós estamos debaixo do poder de Deus. Nenhum de nós é forte por si mesmo. Pastor, mas eu sou o melhor pregador, eu sou o melhor músico do mundo. Glória a Deus, mas isso daí é o dom de Deus que Ele te deu. Ele te dá, e se Ele quiser, Ele te tira também, porque a força vem dEle, sabe? Então, o sofrimento não é um bem por si mesmo, mas o sofrimento, ele nos aproxima de Deus, né? Ele nos transforma aquilo que era mal em bem. A palavra de Deus, ela fala assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aí você pensa assim: mas eu estou chorando porque me magoaram, eu estou chorando porque eu fui injustiçado, eu serei consolado. Nada disso, queridos. A palavra de Deus fala isso, mas ela quer dizer o seguinte: bem-aventurados aqueles que choram, porque se arrependem dos seus pecados. Lembra que o pastor pregou aqui? João Batista veio pregar o arrependimento. Então toda vez que você chora, você peca, mas você chora amargamente pelo seu pecado, você coloca diante de Deus, você será consolado, porque Deus te perdoa, porque você se arrependeu dos seus pecados. Então toda vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos a libertação, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e nós recebemos o favor imerecido de Deus. Pastor, mas eu peco 1000 vezes. Deus é infinitamente poderoso e fiel para te perdoar 1000 vezes. Não que você deva continuar no pecado, né, queridos? Jesus falava: vai e não peques mais. Mas se você pecou, Deus é fiel e justo para te perdoar. A palavra dele fala em Tiago 1:2 assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Olha que interessante. Irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da fé opera pela paciência. Se você se arrepender, se você tiver esperança no Senhor, aí sim você pode ter grande gozo, grande alegria. Assim como essa mulher, queridos, ela estava numa situação horrível, ela não podia ter filhos, e assim, para a mulher, naquela época, não ter filho, é como se a mulher fosse inútil, sabe? Ela se sentia assim: eu não tenho propósito de ter nascido, vamos falar assim, naquela época, né? Então nós devemos nos alegrar por passar por várias provações, porque elas nos colocam quebrantados e humildes e dependentes do Deus Todo-Poderoso. Porque se Deus ficar tratando eu e você como um bebezão a vida inteira, não, você não vai passar por problema não. Eu vou pôr você dentro de uma bolha, para você não passar por problema aqui. A palavra fala que nós vamos reinar com Cristo. Aí Cristo vai falar assim para você: bom, beleza, já teve o Apocalipse, está todo mundo aqui, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, está todo mundo aqui, certinho, né? Agora nós vamos reinar. Aí o cara que for bebezão a vida inteira, como é que ele vai reinar? Ele não sabe reinar, não passou por dificuldade, não passou por luta, não passou por aflição, não sentiu o que o outro está sentindo na pele. Você vai reinar o quê? Isso daqui é um estágio que nós estamos passando aqui, querido, nessa vida. É um treinamento de Deus, sabe? A palavra de Deus fala que Jesus Cristo, quando ele começou o seu ministério, ele foi batizado por João Batista, e logo em seguida ele foi levado por quem até o deserto? Pelo Espírito Santo. Ele foi levado para o deserto para que ele pudesse ser tentado.
Se Jesus foi levado no deserto para ser tentado, para começar o ministério dele, você acha que vai ser fácil para você? Você acha que você não vai ser tentado? Vai ser molezinha? A vida aqui vai ser, de vento em popa? De jeito nenhum, queridos. Nós temos que ser gratos a Deus, inclusive nas tribulações, nas lutas, porque aí é o momento que nós mais precisamos de Deus, e é o momento que Deus mais está próximo de nós. Também outro ponto aqui, queridos, que eu anotei, para que entendamos que tanto o ordinário como o extraordinário são presentes de Deus. Quando Samuel nasceu, Ana viu o milagre de Deus, porque Deus realmente foi um milagre, ela não podia ter filho, e Deus foi lá e concedeu o filho para ela. Ela sabia que a sua gravidez não era normal, mas era sobrenatural, porque Deus permitiu essa gravidez. O filho dela era fruto de uma intervenção sobrenatural. Ana sabia que Samuel era a resposta da sua oração. Tá bom, pastor, isso aí tá muito claro, mas por que você está falando isso? Nós precisamos entender, ter bem claro na nossa mente que tanto o ordinário como o extraordinário são bênçãos procedentes do Senhor. O simples fato de nós estarmos vivos aqui hoje é uma bênção de Deus. Hoje eu estava falando com um colega de trabalho que a liberdade, você vai sair daqui, você vai para sua casa, não vai? Tem gente que está preso, que não pode ir para a casa dele, ele tem que continuar preso lá. Tem gente, Irineu, que está lá no hospital, não pode sair do hospital, tem que ficar lá no hospital, sabe? Não pode fazer o que ele quer. O simples fato de você ter liberdade de ir para a sua casa, de ir e vir, é um presente de Deus. Você está respirando, é um presente de Deus. Você poder comer normalmente, todo tipo de alimento, é um presente de Deus. Então muitas vezes a gente só valoriza o sobrenatural. Se vir uma pessoa com câncer aqui, ou numa cadeira de roda, e o pastor orar, e a pessoa levantar, glória a Deus, maravilhoso, aquela igreja é ótima. Mas você já pensou o quanto que Deus trabalha para que não haja caos na sua vida? Você sabe como que é difícil você manter as coisas em ordem? Eu vou dar um exemplo para você, né? Muitos de nós aqui tem carro. O que você espera do seu carro? Que ele funcione, né? Vou vir com o meu carro aqui, Juninho pega o carro dele ali, vem aqui o carrinho dele aqui, tranquilo, né? É isso que ele espera do carro dele. Mantém as manutenções em dias, mas Deus o livre, Juninho, não vai acontecer isso com você em nome de Jesus. Mas um belo dia, Juninho está vindo, fumaça no motor, algo inesperado. Para ele reverter uma situação que era normal para ele, olha a dor de cabeça, ele vai ter que levar no mecânico, vai ficar lá não sei quanto tempo, vai ligar na seguradora, vai pegar um carro, vai atrapalhar toda a vida dele. Então, para Deus manter a ordem na nossa vida, já é um milagre. Você ter a sua rotina, você reclama, nossa, mas minha vida é uma rotina, mas dê graças a Deus pela rotina que você tem, sabe? Você só dá graça para Deus quando é algo sobrenatural. Para de ser crente, sabe, mimado. Você só quer, não, eu só vou acreditar se Deus fizer um milagre sobrenatural. Então vou falar para Deus mandar uns demônios na sua casa, porque demônio é sobrenatural, né? Você vai ver uns demônios e é sobrenatural. Deus já faz, queridos, muito por nós para manter a ordem na nossa vida. Sabe que nós vivemos numa galáxia que é tudo em harmonia. A distância certa do Sol, da Lua, dos outros planetas, não vem cometa que mata nós, está tudo certo, Deus mantém a ordem na nossa vida, e a gente ainda reclama para Deus. Que ingratidão é essa, sabe? Tem um cientista famoso que chama Blaise Pascal, e ele é cristão declarado, não era, né, muito tempo atrás, e ele falou uma frase assim, que chama a atenção. Ele falou assim: o homem, ele se veste de seda e ele sobe num cavalo e ele se acha o todo-poderoso. Mas mal sabe ele que quem fez o cavalo e quem fez a seda é Deus. E muitas vezes eu vou para a igreja com o meu carro, com a minha própria força. Foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu saúde. Foi Deus que te deu respiração. Foi Deus que te deu essa igreja. Foi Deus que te deu tudo. Então nós temos que ser um pouco mais grato a Deus, querido, sabe? Pensa na sua vida, assim, como que ela está. E de repente acontece um caos no meio. O trabalho que você vai ter para arrumar aquele caos.
Mas Deus não, Ele mantém tudo bonitinho, tudo em ordem, mas para você é pouco, sempre você quer mais de Deus, né? Então, geralmente as pessoas elas só enxergam o milagre sobrenatural de Deus, ela não vê a vida como uma ação maravilhosa, né? Você não tem noção do tanto de livramento que Deus te deu só hoje. Deus te deu tanto livramento só hoje, queridos, que você não tem nem noção. E nem eu tenho noção, nós só vamos saber quando nós estivermos lá com Deus. Sabe, às vezes nós interpretamos o milagre como o fato da pessoa sofrer um acidente e sair ilesa. Mas você não vê como milagre quando você pega seu carro, faz uma viagem, vai e volta tranquilamente. Aquilo também é um milagre. Deus te guardou, Ele colocou anjos na sua frente, Ele te livrou, Ele te deu saúde para você trabalhar. E a gente não valoriza isso de Deus, sabe? Então a gente tem que dar mais valor para as coisas de Deus. Né? Essa mulher aqui, ela foi extraordinária, ela recebeu aquilo que ela pediu de Deus, mas aquilo que ela recebeu, ela devolveu, ela entregou para Deus, para aquilo que não se tornasse um ídolo na vida dela. Veja que paredes de hospitais já receberam orações muito mais sinceras do que as paredes dessa igreja aqui. Porque quando a pessoa está no aperto, queridos, aí ela ora de verdade, aí ela busca Deus de verdade, ela ora com fervor. Sabe a oração de Ezequias, quando ele recebeu a sentença do profeta que ele ia morrer, ele virou para a parede e chorou amargamente, e clamou a Deus, falou: Senhor, lembra-te de mim. Aquela parede ouviu uma oração de verdade, e o Senhor mandou o profeta voltar e falar que ele teria mais 15 anos de vida. Esse tipo de oração que Deus quer, oração sincera. Deus não quer oração de mis, não. Eu sempre falo aqui, né? Não vai fazer oração de mis, né? Senhor, eu oro pela paz mundial, que não tenha guerra entre Israel e a Palestina, e que todo mundo se dê bem, e que a direita e a esquerda se dê bem também, e que tudo seja rosa e está tudo bem. Não, oração de mis não. Chega para Deus e fala: Senhor, com minha sogra está me atrapalhando aqui, Senhor. Dá um jeito na minha sogra, Senhor, eu não aguento mais essa dor aqui na barriga. Prepara o médico, Deus. Deus, Ele quer oração sincera, queridos. Ana, ela chorou amargamente diante do Senhor, e ela apresentou aquilo que estava incomodando ela, e o Senhor ouviu o seu clamor, a sua oração, sabe? Só quem precisa de algo, como respirar, sabe o que é uma oração feita para Deus. E acelerando aqui, queridos, porque eu tenho muito para falar aqui ainda. Para que tenhamos disposição de consagrar o que temos a Deus. Ana devolveu o seu filho que recebeu, né, do seu voto, ela devolveu para Deus. Ela fez o voto e ela cumpriu na casa do Senhor. Mas o nosso Senhor, queridos, nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Jeová, Ele é tão maravilhoso. A palavra fala que Deus é amor. Diz que Ana, ela fez o propósito. Quando o menino desmamou, ela levou lá, entregou nas mãos do profeta Eli, e falou: está aqui, fiz um voto com Deus, ele vai servir na casa do Senhor para sempre, e ficou lá. Como que Deus honrou essa mulher? A palavra diz que Samuel se tornou um dos maiores profetas e juízes de Israel, né? Você não tem um crente que, se você falar assim, você conhece Samuel, ele vai falar que conhece. Talvez você pergunte dos profetas menores, Ageu, Obadias, eu nunca vi falar, pastor, nunca vi a Bíblia não, mas Samuel com certeza você conhece. Então ela teve esse filho, e o filho que ela teve foi honrado por Deus, foi o profeta do Senhor, foi fiel a Deus. Mas não bastasse isso, como a gente costuma falar, os planos de Deus são maiores que os nossos planos. A palavra do Senhor diz que Ana, ela teve mais 5 filhos, com Samuel 6. Então Deus, Ele não deu uma bênção para ela, Ele deu 6 bênçãos para ela de uma vez. Aquela mulher que antes era humilhada pela Penina, agora aquela mulher está sorrindo, falando: dá risada aí, Penina, agora que eu quero ver você dar risada. Deus abençoou. Fala: meu filho aqui é o profeta de Israel, Deus me honrou. Sabe, então às vezes você está numa situação, às vezes você está numa situação exata como a dela. Senhor, eu quero ter um filho, o Senhor não me dá. Espera mais um pouquinho, mas não desiste não. Deus vai te dar seu filho. Ele está te prometendo aqui hoje, Ele vai te dar seu filho. E o seu filho vai ser grande, o seu filho vai ser abençoado, o seu filho vai ser bênção nesse mundo. Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida, sabe? Então,
ela teve um entendimento de que tudo é do Senhor. Quando nós temos esse entendimento que tudo pertence a Deus, Deus faz algo maior na nossa vida. Por quê, queridos? Porque aquele Samuel que ela queria tanto, podia se tornar um ídolo na vida dela. Já pensou se ela fala, Senhor, o Senhor me deu, mas eu não vou devolver mais não. Eu vou ficar cuidando do meu Samuelzinho aqui. Ela acabava com a vida dele, que nem ia ser profeta, coisa nenhuma, ele virar um ídolo na vida dela, e ela só ia ter um. Mas não. Ela cumpriu o propósito dela, ela falou, o Senhor me deu, tudo pertence ao Senhor, e o Senhor deu muito mais do que aquilo que ela esperava, né? Samuel não virou um ídolo na vida dela. Então, se não fosse essa visão maravilhosa de Ana, ele poderia ter prejudicado a vida dela. Então, muita gente, queridos, transforma as bênçãos de Deus em ídolo. Talvez por isso que Deus não te dá. Senhor, mas eu quero uma casa na praia. É bênção, eu também quero, todo mundo quer uma casa na praia, legal. Mas será que se Deus te der uma casa na praia, você vai vir nos cultos? Você vai servir ao Senhor ou você vai direto para a casa na praia? Né? A casa na praia vai ser um instrumento para você converter pessoas, vai ser, beleza, aí ok. Ou você vai, todo domingo você está lá, acabou Deus para você. Era o que você queria, não precisa mais de Deus. Então, às vezes a gente tem que se atentar para isso. Eu estou pedindo, mas o Senhor não está me dando. Será que vai ser bênção na sua vida? Temos que pensar, queridos. Então Ana, ela não buscou transferir para Samuel a compensação da sua frustração do passado. Ela não usou ele como um troféu para sua vaidade. Ela não projetou no seu filho os seus sonhos cumpridos. Pelo contrário, ela consagrou o seu melhor para Deus. A palavra de Deus não fala consagrar para Deus as primícias. Veio o filho amado. Sabe quando Deus pediu para sacrificar Isaac para Abraão? Ela fez algo parecido, aquilo que ela tanto queria, Deus concedeu para ela, e ela tinha que cumprir, chegou a hora dela cumprir o voto. Será que foi fácil para ela? Com certeza não, mas como ela foi fiel a Deus, Deus foi fiel a ela, e Deus honrou ela 5 vezes mais depois, deu mais 5 filhos para ela, com Samuel o 6º. Sabe, será que se Deus der o que você pede, não vai ser um ídolo na sua vida? Para pensar um pouquinho. O que você tem oferecido para Deus? Será que você tem oferecido o seu melhor para Deus? Será que você tem colocado as primícias no altar de Deus? Ou você só tem comparecido diante de Deus com as mãos vazias para sair com as mãos cheias? Nós temos que dar algo para Deus também. Deus não precisa, mas Ele espera que nós confiemos na Ele, aquilo que é mais importante para nós. Né? Nós temos que reconhecer que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. O sonho de Ana era muito pequeno. E hoje o Senhor diz, o seu sonho é pequeno. Isso que você está pedindo para Deus não é nada, é pequeno. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou pedindo para Deus. Realmente eu não sei, mas Deus está falando que é pequeno. Para Ele não tem nada grandioso demais, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Grandioso. Os sonhos de Ana eram pequenos diante de Deus. As suas aspirações não eram suficientemente ousadas para Deus. Ela queria apenas ver o seu ventre ser um cenário de vida. E Deus fez isso muito mais do que ela pôde imaginar. Deus não realizou o sonho de Ana no seu tempo. Ele não realizou no tempo de Ana, porque Ele tinha algo maior para fazer na vida dela. Assim como Deus tem algo maior para fazer na sua vida. E você está falando para Deus, você está teimando com Deus, Senhor, mas tem que ser amanhã. Se o Senhor não fizer amanhã, quem é você para falar o que Deus tem que fazer, queridos? Deus, Ele é atemporal. Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe como que vai ser o futuro disso que você está pedindo para Ele. Então, não realizou no tempo que Ana queria, porque Ele tinha algo maior para a vida dela, assim como Ele tem algo maior para a sua vida, porque os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos, a vontade dEle é melhor do que a nossa vontade, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Talvez por isso que ainda não realizou, mas vai realizar no tempo de Deus e vai ser muito melhor do que você imagina. E Samuel não seria um homem comum, mas seria aquele homem que traria o povo de Israel de volta para Deus.
Sabe, queridos, que bonito. Imagina a Ana, no fim da vida dela, ela plena, o Senhor realizou todos os meus sonhos, fez muito mais do que eu imaginava, e ela pensando assim, agora eu posso partir em paz, porque o filho que eu consagrei a Deus se tornou o maior profeta de Israel. Esse tipo de coisa que Deus quer dar para você. E você está pedindo coisa pequena para Deus. Você está pedindo prato de lentilha, está trocando por prato de lentilha. Sabe? Samuel seria o grande instrumento de Deus para ungir Saul e também ungir Davi como rei, como sucessor do governo de Israel. Ana chorava porque queria ver os seus sonhos realizados, mas Deus adiou porque tinha algo maior e melhor para ela. A palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Pode ser que você está chorando hoje, pode ser que você chorou ontem e continue chorando, mas a alegria, ela há de vir pela manhã. Quando nós pensamos que Deus está indiferente ou distante do que aquilo que nós queremos, Ele está trabalhando por nós, Ele está fazendo maravilhas maiores do que você pode imaginar. A mão de Deus não está encolhida para que Ele não possa te ajudar, mas nós temos que confiar em Deus. Tudo começa no sobrenatural, queridos. Tudo começa no sobrenatural. Quando Deus ele falou assim, ó, haja luz, aí houve a luz. Haja o firmamento, haja os animais. Imagina só, Deus, para Ele criar tudo isso, Ele não podia estar dentro da criação, Ele estava fora da criação. Porque Deus, Ele não tem tempo para Ele, não tem lugar, porque Deus, Ele está em todos os lugares, Ele está em todos os tempos, e Ele pode todas as coisas. Então, muitas vezes nós limitamos Deus. Deus, você tem que fazer nesse tempo, porque é nesse tempo que eu tenho. Não, Ele faz quando aprazer o seu coração, sabe, porque o Senhor, Ele cavalga nas alturas para a nossa ajuda. Tudo começa no sobrenatural. Ah, Senhor, eu quero um carro. Aí você pede para Deus, mas começa lá na oração. Deus começa a preparar no mundo espiritual para depois se tornar material. A gente acha que tudo começa aqui, não é assim que funciona. Como que foi a criação? Foi do sobrenatural para o natural. E muitas vezes nós desprezamos Deus, né? A palavra de Deus fala em Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Deus, queridos, Ele trabalha no turno da noite. Deus, Ele faz hora extra. Deus, Ele faz banco de horas. Mas Deus trabalha em nosso favor. Deus não dorme e nem tosqueneja. Nós temos um Deus maravilhoso, sabe? Aos seus amados Ele dá enquanto nós dormimos. Olha o que a palavra dele fala, ó. Inútil vos é lançar de madrugada e repousar tarde para comer o pão das dores, pois assim Ele dá aos seus amados o sono. Salmo 127, versículo 2. Mesmo quando você tem a sensação de que está sozinho, é Deus te carregando no colo, queridos. Deus, Ele está fazendo tudo por você, sabe? Vou falar aqui rapidamente. Imagina os discípulos, alta hora da madrugada, os discípulos no meio do mar da Galileia, assombrados, sem iluminação, e dessa vez Jesus não estava no barquinho, estava cansado de remar. O vento batia de um lado para o outro, jogava da direita para a esquerda, de um lado para o outro. As ondas não davam paz para ele, o vento furioso, o naufrágio iminente de acontecer. E quando eles olham adiante, eles veem Jesus se aproximando deles na quarta vigília da noite. E a palavra diz que Jesus vem andando sobre as ondas, para mostrar para ele que mesmo nas horas mais vagas, quando tudo conspira contra você, Jesus anda sobre o problema, Ele anda sobre as ondas, sobre o vento, sobre o mar, Ele repreende, Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Ainda que tudo esteja sombrio para você, Deus está acima de tudo e é a Ele que você deve clamar. José, ele foi preso injustamente, né? Levado pelo desprezo, pela inveja, pelo ódio dos seus irmãos, vendido como escravo. Lá chegando no Egito, foi falsamente acusado e foi preso por 2 anos ainda. Será que José merecia isso? Será que José não passou pela cabeça dele, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que Deus deixaria uma pessoa inocente mofando na cadeia? Por que Deus não ouviu o clamor de José para ele sair da prisão?
Você sabe por quê, queridos? Que Deus não realizou os planos de José como ele queria? Porque Deus tinha outros planos para José. Porque se José tivesse saído da prisão, na época que ele pediu para Deus para sair da prisão, no máximo, queridos, ele ia ser um lavador de copos no palácio de Faraó. Ele ia ser no máximo um escravo. Mas como Deus fez as coisas no tempo dele, ele ficou 2 anos preso. E ele saiu dali, ele subiu a rampa de governador do Egito, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Então não reclame para Deus do tempo que Deus está levando para te atender, né? José imaginou algo, mas Deus imaginou algo muito maior para ele. Ele não foi só governador do Egito, não, queridos. Deus levantou ele como salvador daquela humanidade, daquelas pessoas que cercavam o Egito. Ele salvou o Egito da fome, ele salvou Israel da fome, ele salvou as nações das cercanias de Israel da fome. Quando Deus te levanta para um propósito, queridos, Ele faz algo muito maior do que você pode imaginar. Ele não quer dar somente o que você está pedindo, Ele quer usar você como canal de bênção para abençoar outras vidas. Os sonhos de Deus são perfeitos, jamais eles se perdem nas curvas ou nos caminhos, jamais se transformam em pesadelos. Você confia nos planos de Deus? E aqui concluindo, queridos, Deus muitas vezes permite isso para que nós possamos entender que Deus faz todas as coisas no seu tempo, conforme a sua vontade, porque Ele é soberano. Deus, Ele está assentado na sala de controle do universo. Ele tem as rédeas da sua vida, Ele tem as rédeas do mundo, Ele tem até mesmo as rédeas de Satanás. Nada pode impedir o agir de Deus. Quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. E muitas vezes, tudo que foge do seu controle, da forma como que você planeja que sejam as coisas, você acha que Deus não está agindo. Ana, queridos, assim como Jó, ela compreendeu que a glória de Deus, ela tem que ser proclamada, não só nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza. Sabe, a palavra do Senhor em Jó 1:21 fala: "No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Talvez os médicos de Ramá da Galileia tivessem falado para Ana: "Ana, não tem jeito, você é estéril, você nunca vai ter filho. Acabou para você, Ana." Mas, queridos, apesar da sua doença incurável, Ana continuou crendo no Senhor dos exércitos, no Deus do impossível, e mesmo assim ela levou e bateu na porta do Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor. E essa noite o Senhor está falando: pode ser que você recebeu o diagnóstico, que acabou para você, não tem mais esperança para você, mas quem dá a última palavra sou eu. Siga adiante, queridos, porque Jesus está aqui. Ele tem poder para mudar a sua história, Ele tem poder para mudar a sua vida de forma poderosa. Deus não deixou de agir milagrosamente, nem antes, nem nos nossos dias atuais, e nem nunca vai deixar de agir, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, Jeová Jireh, o Deus da provisão na sua vida. Ele pode tudo quanto Ele quer, Ele age quando Ele quer e ninguém pode detê-lo. Agindo Deus, quem o impedirá? E para finalizar, porque não dá mais tempo, o versículo com o cântico de Ana. Você vai entender a alegria de Ana e ela vai exaltar o nome do Senhor e você vai pegar isso para o seu coração. 1 Samuel 2:8. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque os do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Queridos, nós servimos um Deus que é todo poderoso. Ele pode mudar toda e qualquer situação. Apenas confie nele, coloque as suas esperanças no Senhor, e as outras coisas, as demais coisas Ele fará na sua vida. Eu tenho que finalizar por aqui. Esta foi a palavra, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Fique de pé, nós vamos orar e já vamos encerrar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, pela Tua palavra que foi ministrada aqui essa noite, Pai. Eu não sei, Pai, com quem que o Senhor quis mandar essa mensagem, Pai, mas eu creio que essa pessoa está aqui, Senhor. E eu peço, Pai, que essa mensagem venha tratar no coração dessa pessoa, Pai, que ela possa continuar te servindo com alegria, Senhor. A mesma alegria que ela teve da salvação, Pai, quando ela recebeu Cristo como Senhor, que essa alegria possa se renovar no seu coração essa noite, que ela possa continuar te servindo como Ana, e se ela tiver algum problema, Pai, ela vai reclamar para a pessoa certa, que se chama Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão que está aqui presente, de cada um que ouviu essa mensagem, Pai, e que recebeu a porção da qual o Senhor enviou, que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los e protegê-los, derramar, Pai, sobre a vida deles, Pai, as bênçãos do céu, que o Senhor possa protegê-los, Pai, e eu peço, Pai, leva-nos de volta aos nossos lares, debaixo da Tua paz, da Tua proteção, Senhor, que dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito, e dai-nos um final de semana abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Ergue assim a mão bem alto, recebe a bênção, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, em nome de Jesus.